Bom, agora voltando aqui à nossa transmissão, vamos aguardar o Zili pedir a entrada, mas o Zili comentava sobre a, o contexto dos anos 50 e anos 60, após o caso Plessy versus Ferguson no século XIX, que leva a Suprema Corte Americana a chancelar a teoria do equal but separate, iguais mas separados, sob a pressuposição de que escolas segregadas, mantendo a mesma condição, não ofenderiam a Constituição americana. A teoria que prevaleceu na Suprema Corte no século XIX e que era fruto das leis chamadas leis Jim Crow. O Exílio está de volta, está melhor? Está me ouvindo bem? Eu acho que agora a conexão ficou melhor. Pelo menos eu estou te ouvindo com mais regularidade. Então, se você quiser retomar de Plessy versus Ferguson, na qual nós falávamos aqui do abrigo que a Suprema Corte Americana concedeu em relação à teoria do equal but separate, iguais mas separados, né? Baseado Então, nas... então, como eu dizia, o caso envolveu o caso do Homer Plessy, que ele ingressa num vagão de trem, de uma composição de trem, que era destinado somente para os brancos, e ele é negro. Ele é advertido a sair desse vagão, ele não aceita, e aí o fiscal chama os policiais e o Plessy, então, é preso e acusado por desobediência. Ele é condenado a uma pena de multa, ele recorre à Corte de Apelações do Estado da Louisiana, mantém a condenação, não acolhe o argumento de que haveria uma inconstitucionalidade, uma violação à 14ª emenda, e os advogados, então, recorrem à Suprema Corte norte-americana, invocando o mesmo argumento, qual seja de violação da 14ª emenda e, portanto, da cláusula da Equal Protection. A Suprema Corte, numa votação em que 7 juízes chancelaram a constitucionalidade da lei do Estado da Louisiana, afirma que a lei não violava a igualdade abraçada pela 14ª emenda, sob a alegação de que seria possível mantermos espaços públicos separados, e esses espaços, desde que iguais, eles não violariam o princípio da igualdade. Há uma série de leituras possíveis, creio eu, dessa decisão. A primeira, que é uma leitura jurídica, ela é até indicada pela decisão. À época, nós estamos falando no final do século XIX, a concepção de direitos civis construída pelo sistema norte-americano é diferente da concepção atual. Os direitos civis eram compreendidos como o direito do indivíduo participar em atos da vida civil e atos da sociedade, como o direito de adquirir propriedade, o direito de celebrar contratos, o direito de ser testemunha e, inclusive, o direito de figurar como jurado. E a concepção dos direitos sociais era o direito de participação em sociedade, em grupos sociais, a participação em espaços públicos. Então, a Suprema Corte entende que o ingresso num vagão de trem ou a ocupação de espaços públicos seria um direito social. E nesse direito social você poderia estabelecer restrições que não violariam o princípio da igualdade abraçado pela 14ª emenda. Essa é a concepção jurídica. Mas tem uma concepção histórica, Flávio, que eu acho que é importante, que deve ser também contextualizada, é que nós estamos no ano de 1896 e, portanto, um ano após o término da Guerra Civil, que pôs fim à escravidão. Mas a Guerra Civil norte-americana, ela pôs fim à escravidão, mas ela não pôs fim ao racismo, ao Perfeito. preconceito. Só uma parte dele. Exatamente nesse período, chancelando a ideia de fim da escravidão, é que são aprovadas as emendas 12ª, 13ª
e 14ª, a Constituição Americana, que acaba com a escravidão, garante os mesmos direitos a todos os cidadãos igualmente norte-americanos e garante o direito de voto também a todos. Sim. E é interessante, e que não parece ser uma realidade tão distante da nossa, mas o fato é que o fim da escravidão não representou um exercício de cidadania completa por parte da população negra. E isso se reflete na própria forma como a Suprema Corte ela acaba lendo essas leis e chancelando. Então, é com base nesse caso que se estabelece, como você disse logo no início da transmissão, aquela teoria do separate but equal, ou seja, seria possível nós mantermos espaços públicos separados entre a população branca e a população negra, sem que isso violasse a igualdade, desde que esses espaços fossem espaços iguais na sua infraestrutura e na sua fórmula de concepção. Sabemos, eu acho que todos sabem, que, na verdade, esses espaços nunca foram iguais. Esses espaços, na verdade, continham uma desigualdade que refletia uma desigualdade social, hierárquica e racial na sociedade norte-americana. Esse eu acho que é importante contextualizar, porque ele explica o caso Brown versus Board of Education, do Kansas. Esse caso, que acho que você até pontuou no início da exposição, é um caso significativo porque ele rompe com essa teoria, ele abre o caminho para a dessegregação nos Estados Unidos e reaviva o movimento de luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. É um caso de importância ímpar, absolutamente emblemático, e ele tem como pano de fundo, se você me permitir um pouquinho a contextualização do caso, ele tem no seu âmago o Oliver Brown, que é o pai da Linda Brown. Ele entra com essa ação porque a filha dele ela era obrigada a usar um ônibus e durante vários quilômetros para chegar a uma escola onde ela era permitida frequentar porque ela era negra e aquela escola distante da casa dela era a escola mais próxima que abrigava as crianças negras. Muito embora o Brown tivesse ao lado de sua casa uma escola pública para brancos. Então, ele invoca a inconstitucionalidade dessa lei. E o caso ficou famoso como o caso Brown versus Board of Education of Topeka, no estado de Kansas. Não sei se você chegou a observar, mas embora o caso seja o caso Brown, ele, na verdade, contém 5 outros casos. Todos esses casos discutem, em diferentes estados, a constitucionalidade de existência de escolas separadas para brancos e separadas para negros. Mas o caso ficou famoso como o caso Brown. É importante também a gente detalhar, para quem não conhece mais a fundo a situação, os investimentos nas escolas para negros era muito menor do que nas escolas para brancos. Inclusive, havia escolas para negros em que as crianças não tinham ônibus, porque não havia a contra-aquisição de ônibus, em alguns casos, advinha da população que mais contribuía com tributos. E, evidentemente, como a população negra era discriminada, e ainda é até hoje, mas ainda naquela situação pós-fim da escravidão, a contribuição em termos de impostos, tributos em geral, era muito menor. Então, não havia igualdade de condições. E mesmo que houvesse, Zili, e aí eu te dou o gancho para você tocar, uma das grandes diferenças
entre Plessy versus Ferguson e Brown versus Board of Education é a contribuição que a psicologia, a medicina e a ciência trouxe quando a decisão, já em 58, vai ser novamente apreciada pela Suprema Corte, mostrando que as crianças negras sofriam grandes prejuízos no aprendizado, no processo de aprendizagem, diante da situação de segregação. Não, sem dúvida nenhuma. E acho que isso que você pontua é uma lembrança assim excelente, porque tem uma nota de rodapé, no caso Brown versus Board of Education, que é a nota de rodapé, salvo engano, 11, em que há referência aos estudos feitos por um médico, o Dr. Kenneth Clark, eu acho, salvo engano. Mas, enfim, a nota de rodapé é a nota de rodapé 11 da decisão, isso eu tenho certeza. Enfim, ele traz um resultado, e a Suprema Corte invoca o resultado dessa pesquisa para subsidiar, inclusive, o voto, em que ele faz uma experiência com as crianças negras e ele fornece a essas crianças duas bonecas. As bonecas são idênticas, à exceção do fato de que uma boneca é branca e outra boneca é negra. E aí ele pergunta para as crianças, dentre aquelas bonecas, qual boneca ela considerava mais bonita e qual boneca ela considerava mais feia. Certo. Qual boneca ela considerava melhor, qual boneca ela considerava pior. E todas as crianças negras responderam que a boneca negra era feia e ela era a pior boneca. E aí ele pergunta para essas mesmas crianças, com qual boneca você se identifica? Qual é a boneca igual a você? E as crianças, óbvio, muitas delas constrangidas, demoraram para responder, elas apontavam a boneca negra. Ou seja, isso, e aí o Dr. Kenneth conclui, que isso revela o quanto o sentimento de inferioridade estava introjetado na formação psicológica dessas crianças. Perfeito. E que o quanto isso era nocivo para a formação dessas crianças e, obviamente, para a formação da própria sociedade. Então, é interessante, porque toda a linguagem da decisão de Brown versus Board of Education, ela busca amparo nessas pesquisas para concluir, ao final, de que a existência de escolas, ainda que fossem escolas equiparadas no sentido de sua infraestrutura e no sentido de sua educação, era nocivo, porque continha um discurso altamente discriminatório e prejudicial para a formação psicológica das crianças e para a própria, e em prejuízo da própria sociedade norte-americana. Perfeito. E aqui, e como você mesmo mencionou, que o racismo persistia e persiste, né, em certas camadas, esta decisão levará décadas para ser implementada na maioria das escolas do país. E eu já vou falar aqui também da questão do casamento interracial, mas eu queria só para contextualizar, Zilis, se você me permite, primeiro lembrar que este mal que foi afastado pela Suprema Corte Americana em 50, em Brown versus Board of Education, ele nasce com a chamada lei Jim Crow. Para quem não sabe, Jim Crow era uma canção, uma música que era interpretada por um indivíduo branco que caricaturava os negros. Não se sabe a origem exata dessa música, ou chamava Jump Jim Crow. E aí, como ela era pejorativa, as leis Jim Crow eram as leis que apoiavam a segregação e que passam a valer nos estados, apesar das 12ª, 13ª e 14ª emenda constitucional-americana. E aí vem também o braço violento desse movimento sulista, que foi a Ku Klux Klan, que existe até hoje. Agora, rapidamente, para a gente entender ainda melhor, a partir da década, a partir de 1948, começamos um avanço legislativo
e normativo no sentido do fim da segregação. Então, eu queria só mencionar aqui para vocês, em 26 de julho de 1948, o presidente Harry Truman assina a Ordem Executiva 9981, que determina igualdade de tratamento, independente de religião, de cor, de raça, nas Forças Armadas Americanas. Afinal de contas, eles tinham acabado de vencer um regime racista, que era o regime nazista na Europa. Em maio de 54, vem a decisão que você acabou de comentar aí muito bem, Zili. Em dezembro de 55, a grande célebre Rosa Parks, que pertencia à Associação Nacional para o Avanço das Populações de Cor, como chamava a associação, ela senta no ônibus, como todo mundo sabe, e se recusa a dar lugar aos brancos, e aí inicia-se é presa e um grande movimento é iniciado. Em 1º de fevereiro de 1960, quatro estudantes negros da Faculdade de Agricultura da Carolina do Norte não são atendidos no balcão numa lanchonete e também iniciam um protesto que vai levar a uma onda por todos os Estados Unidos, né? Em 28 de agosto de 63, a famosa Marcha de Washington, com 250 mil pessoas ali diante do Memorial Lincoln, né? E vem o famoso discurso I Have a Dream, do imortal Martin Luther King. Martin Luther King. Em 63, uma bomba explode numa igreja protestante e 4 moças negras são mortas, iniciando novo levante. Agora, em 2 de julho de 64, este é um momento muito importante, não é? O presidente Lyndon Johnson assina a Lei dos Direitos Civis de 64. É aqui, com esta lei, e com a que virá no ano seguinte, de 65, e que garante o direito de voto a todos, que se consideram ápice nesse processo de reconhecimento pela Suprema Corte e pelo país, pelas instituições dos direitos civis, né? E aí muito mais vai acontecer. Em outubro de 66 são criados os grupos Panteras Negras em todos, não é? Agora, este livrinho aqui, ó, a Constituição Americana, é que vai provar, é o documento, e esta experiência demonstra que a lei só vale quando nós a levamos ao Poder Judiciário, sem dúvida, quando exigimos o seu cumprimento, porque a lei estava lá desde o século XIX. Eu queria apenas, eu acho que aproveitar o gancho quando você falou da implementação da decisão de Brown versus Board of Education, que nós tivemos um caso também bastante emblemático, conhecido por Little Rock, que ocorreu na cidade de Little Rock, no Arkansas, e que envolveu a implementação da decisão. A partir do momento que a Suprema Corte decide que era inconstitucional a manutenção de escolas públicas para negros e para brancos, isso acaba reverberando em todos os estados. E nessa cidade de Little Rock, o Conselho de Educação, então, decide implementar a decisão. E aí estabelece um processo de seleção de alunos negros que seriam autorizados a frequentar a escola de Little Rock Central, que era uma famosa escola exclusiva para brancos e, sabidamente, de uma educação de um padrão elevadíssimo. 9 estudantes são escolhidos. Esses estudantes são autorizados a iniciar o ano letivo no dia 4 ou 5 de setembro de 1957. Não me ocorre exatamente a data, mas era o início do ano letivo. E isso leva a um incidente de grandes proporções. No primeiro dia de aula, 8 desses 9 alunos, eles se encontram na casa de um deles e vão em conjunto para a escola. Uma das alunas, a Elizabeth, ela vai sozinha. E isso é uma das cenas mais emblemáticas que nós temos em uma manifestação deplorável de preconceito, de racismo, que foi registrada
por vídeo, inclusive por fotografias. Então, há várias imagens em que a Elizabeth está próxima da escola e toda a população havia cercado a escola para impedir o acesso desses estudantes, e a Elizabeth ela é agredida verbalmente, cospem na Elizabeth, e ela é socorrida por uma professora que leva ela embora. É interessante também observar que o governador do estado ele havia determinado que a guarda estadual fosse até a escola e, sob o pretexto de garantir a ordem pública, a guarda estadual cercou a escola e, na verdade, impediu que aqueles 8 alunos ingressassem na escola e autorizou somente o ingresso dos brancos. Isso causou um incidente na federação e o presidente, então, Eisenhower, ele determina, ao final do mês de setembro, que as tropas federais se encaminhem até o estado e essas tropas federais é que asseguram o ingresso desses 9 alunos na Little Rock Central. É óbvio que o ingresso não afasta e não impede que os próprios alunos diariamente manifestem o seu preconceito. E os 9 alunos, ao longo de todo o semestre letivo, são agredidos e há, inclusive, registros disso. Em 1965, já que nós começamos a nossa conversa a falar sobre Oscar, o documentário sobre Nine of Little Rock, ou Little Rock Nine, ele ganha o Oscar de melhor documentário de curta-metragem. Sugiro a todos que assistam esse documentário. O documentário é narrado por Jefferson Thomas, um dos 9 alunos. Inclusive, esse documentário ele tem cenas de época, ou seja, de 1957, onde são mostradas todos aqueles atos de violência e de segregação da população. E, além disso, uma última observação, já que você também trouxe a Constituição, eu gostaria aqui de mostrar um livro, não sei se todos conseguem enxergar, ele é um livro escrito pela Melba Pattillo. A Melba Pattillo foi uma dessas 9 alunas, e ela escreve esse livro, um registro biográfico da experiência que ela teve na escola de Little Rock, e ela até assinala que ela levou muitos anos para escrever esse livro, porque a experiência foi tão traumática que ela teve que para ela era muito dolorido reviver e rememorar esse tipo de experiência. Inclusive a Melba Pattillo, durante o período em que ela estudou na Little Rock Central, jogaram ácido no rosto dela, como uma manifestação de ódio e de intolerância. Então, o registro aqui, como nós falamos na semana passada sobre literatura de testemunho, aqui nós temos mais um exemplo dessa literatura. Não, sem dúvida. É muito interessante esse caso de Little Rock, porque a Elizabeth, que você falou, ficou sozinha naquele dia, ela, quando se dirige, já indo embora, vendo que não ia entrar, se dirige ao ponto de ônibus, ela é cercada por estudantes brancos, e uma moça estudante branca, quando a ofende, é fotografada exatamente nesse ato. Uma foto que entrou para a história do século XX. Não é? Se não me falha a memória, ela se chama Harriet. E as duas se encontraram já muitos anos depois. Depois a relação delas azedou de vez. Não é? Mas o fato é que quando esta que foi fotografada ofendendo a Elisa, né, com o rosto marcado pelo ódio, é uma foto que vocês encontram em qualquer lugar na internet, ela vai explicar sobre isso. Ela diz, eu era de uma família do interior, branca, cristã, e que aprendi aquilo. Então eu não conhecia outra realidade. E ela tenta, ao longo do tempo, não é, obter o perdão de Elizabeth, que a perdoa efetivamente, até elas se afastarem novamente. Agora, a Elizabeth chegou a ser empurrada da escada e só não ficou marcada no rosto porque ela caiu em cima dos próprios livros, né?
Então, são várias as histórias nesse sentido. E quando Dwight Eisenhower encaminha a Guarda Nacional, é bom que se lembre que este mesmo fato ocorreu em outras escolas norte-americanas. Sim. Né? Sim. Até que a situação pudesse ser efetivamente compreendida naquele país em relação a isso. Não é? Zili, ainda para a gente tocar essa conversa sobre o avanço, né? Um outro caso muito importante que não passa pela questão do casamento interracial nos Estados Unidos. E por força dessa questão também, voltamos lá no século XIX, quando os casamentos foram proibidos interraciais entre brancos, também pelas leis Jim Crow, como eu já mencionei, a mesma origem, não é? E aí, Zílio, quando começam a ocorrer os primeiros casos de matrimônios, o primeiro que chega à Suprema Corte é Pace versus Alabama. Uhum. Uma mulher branca e um homem negro, mas que não eram casados. Eles, cada um vivia no seu endereço ainda. De qualquer maneira, eles são presos, não é? Condenados e vão à Suprema Corte. E a Suprema Corte, lá no século XIX, diz, não, eles são acusados aqui de fornicar, porque eles não são casados, então não violaram a questão do casamento, mas praticaram fornicagem e não pode, é um crime entre homens e mulheres, brancos e negros, ainda que solteiros, não é? E mantém a determinação das leis de Jim Crow. Isto vai mudar em 1956, né? Quando um casal, Richard e Mildred Loving, se casam, ele branco, ela negra, na Virgínia. E veja vocês, eles vão a Washington, D.C., porque lá era permitido o casamento interracial. Retornam e 5 semanas depois, o xerife e os policiais entram na casa deles às 2 horas da manhã para flagrá-los na cama, dormindo. Sim. São presos. E ela grávida. E são condenados, mas aí a pena é comutada. Poderiam pegar até 5 anos de prisão, até 10 anos de prisão, perdão. A pena é comutada para 1 ano e se eles saíssem da Virgínia e ficassem 25 anos sem voltar para o Estado, eles não seriam presos. Veja que há um exílio nessa decisão, não é? Só uma pequena observação. Pois não. É uma decisão tão violenta em qualquer perspectiva de análise, porque a par da segregação íncita à decisão, nós temos assim a expulsão, né, do próprio Estado e o afastamento do convívio familiar. E a imposição de 25 anos de afastamento. Nós estamos na década de 60, onde os contatos eram contatos absolutamente difíceis. O contato era o contato físico, a proximidade física. E, além disso, a expulsão leva também a uma quase sentença de morte, porque eles estavam economicamente estabelecidos no estado de Virgínia. Então, eles são deslocados para um outro estado, são expulsos do próprio estado, eles não têm essa opção, eles são expulsos do estado, eles têm que recomeçar a vida em outro estado. Então, é de uma violência inimaginável. Tanto é que eles se arriscam e voltam para a Virgínia quando vai nascer o primeiro filho deles, para que a mãe do Richard, que era uma parteira, pudesse fazer o parto. Eles queriam que ela fizesse o parto do primeiro filho e do primeiro neto dela. Então, é de uma extrema violência, sem dúvida. Até que eles são contatados por um jovem advogado, que pertencia a uma associação nacional de luta pelos direitos civis, e levam o caso à Suprema Corte. Na verdade, eu acho, desculpe interromper, salvo engano, eu não tenho certeza, mas a Mildred,
ela, na segunda vez que eles são presos, ela escreve uma carta para o Robert Kennedy, que então era o procurador-geral de justiça, e o Robert Kennedy, que estava envolvido em toda a luta dos direitos civis, ele indica uma associação de luta para os direitos civis, e essa associação acaba indicando, acho que, um advogado que era um grande ativista nessa causa. Salvo engano, acho que teria sido isso. Na realidade, ela escreve a carta quando ainda estava em Washington, por indicação, acho que da prima dela. E aí, quando ela é presa novamente, porque ela volta para ter o filho, ela continua escrevendo por Robert Kennedy, que era o procurador à época, que indica, como você bem lembrou aí, a associação. E aí o caso vai parar na Suprema Corte Americana. Eles não querem ir ao prédio da corte acompanhar o julgamento, e o advogado pergunta a ele, ao Richard, né? O senhor quer que eu diga alguma coisa para os juízes da Suprema Corte? E ele fala assim, diga a eles que eu amo a esposa. Esse é o meu argumento. Ele era um homem simplório, né? Ela estava melhor com a mídia, inclusive. E aí, por unanimidade, é decidido que o casamento interracial violava a 14ª emenda. Quer dizer, a mesma proibição que vinha sendo desrespeitada desde o século XIX. Não é? E aí acaba com aquela decisão anterior, Pace versus Alabama, que era usada também nesses casos, desde a época da lei de Jim Crow. Eu também queria só pontuar aqui um aspecto muito importante. Este caso, Loving, que, aliás, o nome Loving, né, de amor, é sugestivo. Sensacional, né? É incrível. Sensacional. Este caso, Loving versus Virginia, que será usado em 2015 pelo Justice Anthony Kennedy, da Suprema Corte Americana, para apoiar e permitir o casamento gay nos Estados Unidos, no caso Obergefell versus Hodges. E aí eu me lembrei que aqui no Supremo Tribunal Federal há uma linha de pensamento, não cabe aqui eu dizer se eu sou a favor ou contra, que vai associar a homofobia ao racismo. Uhum. E eu me deparo com essa decisão da Suprema Corte Americana, exatamente aplicando para o casamento gay a questão que vinha que tem no seu berço o conflito racial nos Estados Unidos. Né? É muito interessante esse paralelo. Lembrando que a decisão de Loving versus Virginia, ainda por cima, ela se deu no dia 12 de junho, que para nós é o Dia dos Namorados, né? E se torna, nos Estados Unidos, o Dia Nacional do Casamento Interracial, dia 12 de junho, por conta de Loving versus Virginia. É uma série de casos assim emblemáticos, né, e reveladores do quão é necessário nós caminharmos e nós avançarmos na construção dos direitos civis. Eu acho que, resgatando um pouco o início da nossa conversa, quando nós falávamos que foi numa noite do dia 13 de abril de 64 que o Sidney Poitier ganhou o Oscar, no discurso, o Sidney Poitier estava absolutamente emocionado. E ele inicia o discurso usando as seguintes palavras: foi uma grande jornada até este momento. Essas palavras revelam, óbvio, duas coisas. Primeiro, a mais evidente: a jornada pessoal, a luta pessoal do Sidney Poitier, e vencendo e superando uma série de obstáculos, e aquela noite foi significativa do reconhecimento do esforço dele. E uma segunda mensagem, que acho que é a mais significativa, é uma jornada de vitória e de afirmação da população afro-americana, que encontra naquele momento mágico daquela noite do dia 13 de abril de 1964, uma simbologia de conquista e de afirmação que se revela naquele cenário, mas também se revela na construção de um longo caminho, de uma longa jornada de afirmação, de sensibilidade, de que nós
somos, de fato, iguais, independentemente da raça, independentemente do credo, independentemente da orientação sexual. Eu acho que essa é a grande mensagem que nós devemos passar. E como professores que somos, voltando ao Sidney Poitier, o meu filme favorito é O Mestre com Carinho. Eu acho que a mensagem que nós, mestres, podemos passar é uma mensagem de tolerância, de amor, de solidariedade. Perfeitas palavras, Ili. Eu sugiro que assistam Adivinhe Quem Vem para o Jantar, com Sidney Poitier e Katharine Hepburn. Assistam Iguais Mas Separados, com Sidney Poitier e Burt Lancaster. E sugiro aqui os seguintes filmes. Raça, de 2016, que mostra a história de Jesse Owens ganhando as Olimpíadas em Berlim diante de Hitler. Malcolm X, a história de Rosa Parks. Selma, Uma Luta pela Igualdade, que narra a marcha de Selma, né, no Alabama, né? Não, no Mississippi. Separados, mas igual eu já falei. A História de uma Lenda, Panteras Negras, Mississippi em Chamas, uma história verídica. Fantástico, fantástico. Fantástico. William Dafoe. Fantástico. Uma História Americana, Histórias Cruzadas, Fantasmas do Passado, Em Defesa da Honra e O Mordomo da Casa Branca, dentre outros. Agora, Estrelas Além do Tempo, que narra a história de Katherine Johnson e Dorothy Vaughan e Mary Jackson. Katherine Johnson foi a mulher negra americana que levou o homem americano à Lua. Sim. A NASA não tinha alcançado os russos na corrida espacial. E ela era obrigada a caminhar 2 quilômetros na NASA porque não tinha banheiro para negros no prédio onde ela trabalhava. E esse filme é espetacular, me permita, apenas para pontuar, além, óbvio, do racismo, né, e do preconceito racial, existe, nesse caso, também o preconceito de gênero. Ou seja, ela sofria duplamente. Né? Porque ela não era respeitada, não só pela cor, mas também ela não era respeitada pela condição de ser mulher e de ter toda uma projeção e ser um grande gênio da matemática. O filme é realmente espetacular. Ela inclusive, ela sofre essa que a gente chama de overlapping discrimination, né? Essa interseção. A mulher negra é a mais discriminada também no Brasil, junto com a população LGBT. Então, é importante que nós tenhamos em mãos esses argumentos morais, espirituais e jurídicos. Agora, ela morre agora, né, em fevereiro, com 101 anos. É verdade. E também queria lembrar a Toni Morrison, mulher negra, escritora americana que ganhou o Nobel de Literatura. Não é? E que diz o seguinte, racismo sem raça é uma escolha. Porque ela discutia a questão científica do racismo, né? Porque a ciência provou que só existe uma raça humana na Terra. A raça humana, quer dizer, não há outras raças. Racismo sem raça é uma escolha. Ensinado, é claro, por aqueles que precisam dele. Mas ainda assim é uma escolha. Os que o praticam não seriam nada sem ele, diz a Toni Morrison, escritora negra americana. E a gente poderia citar vários outros, né? Barry Jenkins, Colson Whitehead, Oprah Winfrey, Alice Walker, são intelectuais, diretores de cinema, Denzel Washington, e que nós temos aí, na nossa conversa aqui, o querido Ao Mestre com Carinho, Sidney Poitier, como o primeiro, né, reconhecido pela academia. E apenas para finalizar aí a citação de frases, para mim uma frase célebre que traz todo o contexto à tona, que é do Mandela. Se as pessoas aprendem a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Eu acho que isso completa também a nossa missão aqui na condição de professores. Perfeito. Olha, é isso mesmo. Gostei muito do papo, espero que Foi excelente. Os que acompanharam tenham apreciado também. É muito difícil para a gente falar nesse tema. Nós estamos falando aqui como historiadores e juristas de decisões, né? Só quem sofre o racismo na pele,
a população negra, quem sofre homofobia, a população LGBTIQIA+, é que pode saber, é que sente mesmo, né? É que tem a real percepção. Nós aqui fizemos um trabalho de comentar essas decisões e esses fatos, porque nós somos partidários dos direitos fundamentais para todos. Então, eu quero te agradecer, Zili, mais essa aula aí que você nos deu. Imagina, eu que agradeço aí esse espaço nosso compartilhado e também a oportunidade de nós conversarmos e debatermos. É sempre uma oportunidade de engrandecimento. Obrigado, Zili. Obrigado aos queridos que estão aqui. Obrigado mesmo. Tem vários aqui que eu estou vendo que acessaram, né? Eu não consigo ler o nome de todos, mas eu vi que várias pessoas acessaram e acompanharam. Isso é sempre muito bom. Ah, sem dúvida. Eu vou ver se eu consigo gravar agora para salvar essa nossa conversa. E também temos mais um tema que será em breve divulgado. Excelente, Flávio. Nos vemos então na próxima semana. Um grande abraço a todos. A Bianca Richter, nossa querida amiga professora, acabou de entrar. Um abraço a todos e a você, Zili. Um abraço enorme a todos que também nos assistem. Um grande abraço para você, Flávio. Até semana que vem. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.